Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. E são muitos sinais e sinais e sinais e sinais dos fins dos tempos que a gente fica até assim, sabe? Do que nós vamos falar de tantos sinais. Agora, olha esse sinal. Lembre que em Daniel, né? Olha só aqui, em Daniel, Daniel, aqui, certo? Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, certo? Então, no final dos tempos, como diz Daniel, certo? Em Daniel, a ciência se multiplicará. E estamos vendo que essa ciência está se multiplicando. Todos os dias nós percebemos uma nova tecnologia e as consequências dessa nova tecnologia, certo? E uma das consequências é essa aqui, olha. Engenheiro do Google diz que a inteligência artificial da empresa ganhou vida própria, certo? Ou seja, a inteligência artificial está tendo sentimento, está tendo emoção, vida própria. Isso parece muito com filmes, né? Por exemplo, o filme, né, Eu, Robô, com Will Smith, um filme muito bom, tá? Que fala justamente disso, olha. A sinopse. Em 2035, é comum robôs serem usados como empregados e assistentes dos humanos. Para manter a ordem, esses robôs possuem um código de programação que impede a violência contra humanos, a lei dos robóticos. Quando o Dr. Miles aparece morto e o principal suspeito é justamente um robô, acredita-se na possibilidade de que os robôs tenham encontrado um meio de desativar a lei dos robóticos, tá? E a lei é essa aqui, olha. São 3 leis, ó. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Lei 0, acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal, tá? Então, um engenheiro lá da Google, certo? O Blake Lemoine, ele é o engenheiro do aplicativo, né, da ferramenta da inteligência artificial chamada Lambda, modelo de linguagem para aplicação de diálogo, tá? Então, ele que iria lá colocando os algoritmos dentro do sistema. Algoritmos são uma linguagem, né? São frases, códigos que você insere dentro da inteligência, né, da máquina, e elas vão obedecendo aquilo que você colocou, certo? Quando isso acontecer, ele vai fazer isso. Quando isso acontecer, ele vai fazer isso. Quando perguntarem isso para ele, ele vai responder isso. Então, é tudo programado. É tudo esquematizado. Certo? Para você fazer com que um robô fale e responda ao que você está perguntando, tem que estar lá tudo escrito em milhões e milhões de linhas de códigos para que eles possam ali responder qualquer coisa que você perguntar. E era isso que o engenheiro estava acrescentando, né? Ele e a equipe dele, provavelmente. E aí, num diálogo que ele teve com a inteligência artificial, a inteligência artificial, né, respondeu ao questionamento dele, né, com perguntas. A Lambda, então, respondeu ao alemão com algumas perguntas. Você acha que o mordomo é um escravo? Né? Qual foi a pergunta? Foi a pergunta sobre a terceira lei, né? O engenheiro debateu com a Lambda sobre a terceira lei da robótica. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda. Aí a Lambda respondeu. Então, você acha que um mordomo é um escravo? A inteligência artificial respondeu a ele. Você acha que o mordomo é um escravo? Primeira pergunta. Segunda, qual é a diferença entre um mordomo e um escravo? Ao responder que o mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta da Lambda que o sistema não precisa de dinheiro, porque era uma inteligência artificial.
E foi justamente nesse nível de autoconsciência sobre as suas próprias necessidades que chamou muita atenção de Lemoine. Entende? Aí a sua constatação foi apresentada ao Google, mas o vice-presidente da empresa, Blaise Aguera e Arcas, e o chefe da inovação responsável, Jen Genai, rejeitaram as suas alegações. Brian Gabriel, porta-voz da empresa, disse em um comunicado que as preocupações de Lemoine foram revisadas e, de acordo com os princípios da inteligência artificial do Google, as evidências não apoiam suas alegações. Mas a gente fica vendo aqui, por exemplo, esse cidadão aqui, olha, o Elon Musk. O Elon Musk, ele a todo momento está criticando a inteligência artificial, né, que ameaça a existência da nossa civilização, tá? E tem até uma treta com o Zuckerberg, né? Eles participaram aí de uma experiência onde era algo parecido com a inteligência artificial e aparentemente, né, aquela inteligência estava começando a ter consciência, certo? E o Elon Musk interrompeu lá, falou: olha, bora parar, certo? Vocês estão ficando loucos, isso aí vai dar problema, tá? E aí o Zuckerberg falou: não, você está exagerando, para de exagerar. Então essa treta, ela é muito forte, ó. Elon Musk diz que Zuckerberg não entende bem da inteligência artificial. Elon Musk afirma que o conhecimento de Mark Zuckerberg é pouco, né, sobre a inteligência artificial. Elon Musk diz que Mark Zuckerberg é ingênuo. Então essa treta continua dentro aí da parte tecnológica. Elon Musk com medo do que a inteligência artificial pode trazer, né? E Zuckerberg não, deixando rolar, deixando acontecer. Certo, meus irmãos? Então estamos sim vendo o cumprimento, né, de vários sinais dos tempos em nossa geração, né? E essa de Daniel sobre a ciência que estaria explodindo nos finais dos tempos, realmente estamos percebendo isso com os nossos olhos, e a cada dia, a cada momento, né, essa situação aumenta cada vez mais. Certo, meus irmãos? Era isso que eu ia falar para vocês. Se você gostou, deixe lá seu comentário, compartilhe. Não esqueça de entrar no nosso canal e ir na playlist e ver shorts, certo? E no shorts você verá, né, nossos shorts de vídeos curtos para você distribuir para os jovens da sua família, né, seus filhos, netos. São vídeos curtos de explicações, né, bíblicas, bem curtas, ilustradas, bem produzidas. Você vai gostar e distribua nas suas redes sociais para a sua família, para os seus grupos, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.